Olá a todos, dando prosseguimento às aulas, as aulas de mineralogia aplicada. Na aula passada nós falamos sobre os sistemas cristalinos dos minerais, os tipos de sistemas cristalinos, vimos a questão de eixos cristalográficos, questão de planos cristalográficos, os diferentes sistemas, por que nós vamos ter esses diferentes sistemas que estão relacionados diretamente com as células atômicas, que vão, devido a essa composição atômica, que vai originar esse conjunto de células, a estrutura externa do cristal, ou seja, o hábito do cristal. Então, dando prosseguimento a isso, hoje nós vamos falar sobre algumas propriedades físicas dos minerais. Por que os minerais têm propriedades diferenciadas, dos quais estão relacionados diretamente também com as propriedades cristalográficas. Então, as propriedades físicas dos minerais são o resultado direto de sua composição química e de suas características estruturais. Nós vimos que devido ao ordenamento das células, eles vão originar diversas estruturas cristalográficas, diversos sistemas cristalográficos, e isso vai estar relacionado diretamente com a composição química, aonde que vai estar relacionado cada átomo interligando-se entre eles, Então isso que vai dar as nossas características estruturais dos cristais. Então existe um conjunto de propriedades físicas que podem ser examinadas ou testadas rapidamente, Quando a gente está trabalhando em campo ou então em sala de aula, quando a gente não tem auxílio de microscópio eletrônico de varredura, de fotometria de raio-x, a gente consegue determinar alguns minerais, utilizando algumas propriedades, dentre elas aquelas que nós citamos na aula passada dos sistemas cristalinos, como dentre outras. E para a gente testar essas propriedades, a gente utiliza de alguns instrumentos simples, como ímã, lupa de mão, canivete, placa de porcelana, E algumas propriedades elas vão ser suficientes para a identificação de um mineral. Essas propriedades nós vamos ver um pouquinho adiante, mas dureza, clivagem, a cor, o sistema cristalino, dentre outros. Então, a gente fazendo um checklist, conseguindo observar e relacionar essas propriedades, a gente consegue fazer uma diferenciação mineralógica, consegue distinguir qual mineral que está presente na sua amostra. Então, as propriedades que nós vamos estudar vão ser o hábito, clivagem, partição, fratura, dureza, tenacidade, densidade relativa, magnetismo, cor, traço e brilho. Então, com essas propriedades, a gente entendendo essas propriedades macroscópicas do cristal, a gente consegue, na maioria dos casos, identificar o mineral. Que mineral que é aquele que você tem em mão. Isso é muito utilizado, principalmente quando a gente está em trabalho de campo, que passa 10, 15 dias em campo, e você já tem que ter uma noção daquilo que tem na sua região, naquela área, aquilo que tem na sua rocha, quais são os minerais que estão alocados, para você fazer uma evolução geológica da área e tentar definir se existe uma jazida, se não existe uma jazida. O hábito nada mais é do que a forma do mineral. Como o mineral vai ser frequente na natureza, como que é mais fácil você encontrar aquele tipo de mineral. E esse hábito está relacionado diretamente com os sistemas cristalinos. Então, alguns hábitos, principalmente prismas alongados, cristais tabulares, cristalinos com arranjos geométricos característicos, ou mesmo grãos sem forma definida, são tipos de hábito. Por exemplo, cristais de magnetita, que é o óxido de ferro. Então nós vamos observar que eles vão ter cristais octaédricos,
pirita, que é sulfeto de ferro. O hábito dela basicamente é um hábito cúbico, forma de cubo. E as micas, que são as folhas, que elas é formada em camadas, são folhas as micas. É um hábito lamelar, né? Então a gente consegue observar que os minerais vão ter vários tipos de hábito. Por exemplo, o quartzo. O quartzo geralmente a gente consegue encontrar ele hábito prismático, como este aqui, né? E esses hábitos eles estão relacionados diretamente com os sistemas cristalinos, né? Os cristais, os prismáticos, os cristais do mineral são frequentemente constituídos por prismas, combinações de mais de um prisma. Usualmente são empregados adjetivos para classificar os cristais prismáticos, como colunares, aciculares, fribosos, capilares, tubulares, laminares. Esse aqui seria um colunar, né? Um prisma colunar. Com quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então esse aqui seria um prisma hexagonal, um prisma de 6 lados, né? A turmalina negra. A turmalina negra, ela é mais encontrada na natureza na forma prismática, principalmente prismático trigonal. Diferente do quartzo que eu mostrei para vocês, ela tem 1, 2, 3 lados, né? É um prisma trigonal, a turmalina negra. Hábito cúbico, octaédrico, dodecaédrico, romboédrico. Os minerais são caracterizados pela ocorrência frequente de cristais dessas formas. Quais cristais? Por exemplo, cristal de alita, né? Silvita. O alita é esse branco, que é um hábito octaédrico, e a silvita, esse hábito cúbico, né? Aqui nós temos uma cromita, que é do hábito dodecaédrico, e dolomita do hábito romboédrico. E as micas, biotita, muscovita, com seu hábito característico micáceo, né? São cristais tabulares ou lamelares formados por placas finas. A gente consegue observar as placas. É uma placa sobreposta à outra, né? Aqui nós temos os sistemas cristalinos que nós vimos e os hábitos mineralógicos, os tipos de hábitos que nós vamos encontrar nesses sistemas. E temos também os cristais que não assim, a gente dificilmente vai encontrar na natureza cristais bem desenvolvidos ou cristais perfeitos, como esse quartzo. Na maioria dos casos nós vamos encontrar cristais mal formados, né, quebrados, ou cristais irregulares, minerais irregulares. Então, para isso a gente dá a classificação como euédrico, subédrico, anédrico. Os cristais euédricos vão ser os cristais perfeitamente formados, como esse quartzo, né? Vão ter todas as faces perfeitamente desenvolvidas. Os subédricos, o cristal apresenta-se com suas faces imperfeitamente desenvolvidas. E anédrico, quando o cristal não vai apresentar nenhuma face, vai estar totalmente irregular. Os outros sistemas cristalinos que nós vimos, com seus hábitos, com suas formas, como que ele vai originar, como que a gente vai encontrar esses minerais, quais os minerais que nós vamos encontrar, né? Então a gente entendendo como é que forma esses hábitos, como é que são os hábitos minerais, a gente consegue em campo já fazendo uma identificação macroscópica desses minerais que nós encontramos, né? Aqui nós temos como é que seria os
cristais euédricos, subédricos e anédricos, né? Cristais euédricos, geralmente ele vai ter um tempo de cristalização maior, ele vai se formar, vai ter como assim, crescimento totalmente livre, né? É mais difícil encontrar esse tipo de cristal, é mais raro encontrar. Normalmente a gente vai encontrar cristais ou subédricos ou anédricos, né? Clivagem. Clivagem, partição e fratura. O mineral ele pode apresentar ou não clivagem, né? A clivagem é a tendência a ele se romper segundo o plano preferencial, segundo aqueles planos cristalográficos que nós estudamos na aula passada. Quando você faz um esforço naquela direção, naquele plano, ele tende a se romper naquele plano, né? Então, esse comportamento está diretamente relacionado ao tipo de ligação química e a eventual presença de defeitos ou descontinuidades na estrutura cristalina. Em presença de um esforço externo, um cristal pode apresentar tendência a se romper ao longo da direção em que a força de ligação é menor, existem menos ligações por unidade de volume, existem defeitos estruturais, existem um maior espaçamento interplanar, embora as ligações químicas sejam do mesmo tipo, né? Então, nós vimos que as células vão se formar, né? Mas se a força de ligação ela não vai ser igual em todo o cristal, principalmente nos planos de eixos cristalográficos, essa força de ligação vai ser menor. Então, quando essa força de ligação é menor, se ela sofre um esforço externo, o cristal tende a se romper naquela direção de fraturamento, naquela direção de plano cristalográfico. Isso é determinado como a clivagem. O diamante, por exemplo, o diamante ele tem uma clivagem característica como clivagem perfeita. Por isso que se consegue fazer a lapidação do diamante, porque utiliza-se os planos cristalográficos dele para poder induzir um esforço onde ele se rompe, formando assim, fazendo o processo de lapidação, né? Outros minerais, como por exemplo a galena, né? Tem uma clivagem do tipo cúbica, ela é um sulfeto de chumbo. Octaédrico, como no diamante, dodecaédrica, como na esfalerita, que é o sulfeto de zinco, romboédrica na calcita, que é um carbonato de cálcio, prismática, como nos piroxênios, anfibólios, pinacoidal, como na clivagem basal das micas. Então, aqui nós temos, né, os diferentes tipos de clivagem, o número de direções de clivagem, né, e a posição dos planos de clivagem. Esses planos de clivagem eles vão estar diretamente relacionados com os nossos planos cristalográficos, né? Então, as formas dos cristais e os planos de clivagem, então, vão estar tudo relacionado entre si. Aqui nós temos os minerais. Clivagem cúbica, geralmente a clivagem cúbica tem três tipos de clivagem nas 6 faces, né? O octaédrico são 4 planos de clivagem nas 8 faces. Dodecaédrico são 6 planos de clivagem nas 12 faces, né? Na romboédrica são 6 direções de clivagem nas 6 faces. E na basal, que é das micas, vai ter um plano de clivagem nas 2 faces do cristal, né? Novamente aqui nós temos um exemplo dos planos de clivagem, né? E lembrando que esses planos de clivagem sempre vão estar relacionados com o hábito do mineral, com o sistema cristalográfico desse mineral, né? Então assim deve-se utilizar adjetivos para caracterizar a qualidade, como eu informei do diamante, que é caracterizado como excelente ou perfeita. Então, os minerais eles podem ter clivagem excelente, né, como nas micas, boa, pobre ou ruim, né? E o quartzo é um mineral que ele não possui plano de clivagem.
Por ele ser formado basicamente de sílica e oxigênio, então a estrutura dele ela é homogênea, não tendo fraquezas. Então, como ele não tem fraquezas, ele não tem um plano de clivagem. A partição, assim como a clivagem, a partição ela está associada aos planos cristalográficos, mas não é tão bem desenvolvida. Ela já é mais difícil de se encontrar, a gente conseguir observar essas partições. Geralmente elas estão associadas aos eixos cristalográficos, mas ela é mais difícil a associação, mais difícil de se encontrar ela nos minerais. Então a partição ela pode ter outras causas, né? Pode ter a presença de planos de geminação no cristal, ou ocorrer como resposta à aplicação de uma pressão. E a fratura. A fratura também ela é bem importante para a gente poder fazer a caracterização macroscópica dos minerais. Ela refere-se à maneira pela qual o mineral se rompe, exceto aquelas controladas pelas propriedades de clivagem e partição. Se você fazer um esforço na direção de clivagem, na direção do plano de clivagem, o mineral vai se partir de forma exata, no plano de clivagem. Só se esse esforço for perpendicular a esse plano ou numa direção oposta a esse plano, o que acontece? Ele vai fraturar, o mineral vai quebrar de forma irregular. Isso seria o fraturamento. Então, ele diz a fratura ela vai ocorrer quando as ligações químicas são mais ou menos a mesma em todas as direções e, portanto, o rompimento não ocorre ao longo de nenhuma direção cristalográfica em particular. E o estilo de fraturamento é uma observação importante a ser feita. Alguns minerais apresentam o estilo de fraturamento característico, o que vão auxiliar na identificação. Por exemplo, o quartzo vai ter uma fratura do tipo conchoidal, que são superfícies lisas, curvas semelhantes à parte interna de uma concha. Aqui a gente consegue observar como é que seria essa fratura, essas fraturas, como que ele vai se quebrar e vai deixar a forma mesmo. Como que ele vai ficar esse fraturamento. Então esse seria conchoidal. Temos também fraturas do tipo fibrosa, como aqui nos asbestos. Quando o mineral se rompe, vai sair tipo umas fibras de dentro desse mineral. Fraturas do tipo serrilhada, como aqui no mineral de cobre. Então a gente tem que entender esse tipo de fraturamento para também poder correlacionar em campo com os minerais que são observados. Então eu peço para vocês novamente acessarem o portal, entrarem no site do museu, lá a gente vai conseguir entender melhor. Lá tem as simulações, a gente consegue entender um pouco melhor dessas questões de fraturamento, os planos de clivagem, os tipos de clivagem, os tipos de fratura e os tipos de hábito. Essas propriedades são fundamentais para a gente conseguir fazer uma identificação mineralógica. Então, obrigado, até a próxima aula. E entre no YouTube do IEMAC, assine o sininho, dá um like no vídeo. Obrigado, gente.